Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim e que toda semana a gente tem um encontro marcado com você, com temas relevantes. E a gente chegou aqui, na verdade, ao final do mês de fevereiro. O ano aí começou com muitas festividades, inclusive esse tema aqui proposto é bem sugestivo porque vai estar lançando logo após o Carnaval. Hoje aqui, pela primeira vez, inclusive aqui na bancada do Dr. Play Podcast, o Dr. Fernando Chagas, ele que é médico infectologista. Muito obrigada, antes de tudo, por ter aberto uma brecha aí na sua agenda para estar aqui falando com a gente sobre diversos temas relacionados à infectologia, mas hoje o tema é o risco invisível das infecções, então eu vou trazer um pouquinho de tudo que permeia a sua vida nos atendimentos e a sala de aula também, da onde o senhor passa. Então, bem-vindo, doutor, aqui pela Dr. Play pela primeira vez. Eu que agradeço, né, Luiz, esse momento aqui, né, além da conversa, na dinâmica que a gente acaba vivenciando, essa oportunidade da gente levar informações de uma especialidade que a informação impacta bastante nos pacientes, nas pessoas que nos assistem e nos ouvem, né? Porque é uma especialidade que praticamente toda ela, a informação tem um poder de evitar que as pessoas sejam expostas a esses riscos invisíveis que caracterizam a minha especialidade em infectologia, né? Já que é uma especialidade que luta contra, na maioria das vezes, de fato, o invisível. Então, é uma oportunidade aí da gente também proporcionar um serviço em saúde para todos que estão nos acompanhando. Então, vou fazer esse papel aqui de fazer muitas perguntas, certo? Orientativas, esclarecedoras para quem está nos assistindo. E antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Dr. Play, no nosso Instagram, que é @Dr. Play também. Lá você encontra toda semana vários assuntos de médicos profissionais de saúde que passam por aqui. E olha, eu sei que o doutor ele é muito conhecido, né? O doutor Fernando Chagas, ele vive dando entrevista nas redes sociais também, é bem atuante, em rádio, enfim. Ele é uma pessoa da mídia, faz um papel ali, além da sala de aula, além do consultório, que é de levar informação de qualidade, né? Direto da fonte. Mas muita gente pode até ainda não conhecê-lo, e aqui eu vou apresentar brevemente, porque o currículo dele é, na verdade, bem grande. Então, o doutor ele é médico infectologista, tem especialização em antibióticoterapia, que ele vai explicar já já, doenças infecciosas e saúde pública, atua em João Pessoa. Ele também tem atendimento especializado em profilaxia pré-exposição, que é o PrEP, né? Tem aí uma baita formação profissional. Ele, antes de tudo, é formado em farmácia também, pela UFPB, médico infectologista do HU, é professor de prescrição médica e raciocínio clínico da Faculdade Nova Esperança, preceptor de residência médica aqui em João Pessoa, ex-diretor do Complexo Hospitalar Clementino Fraga, né, um hospital referência aqui na capital, é ex-presidente também, né, do Comitê Covid-19, o senhor que atuou bastante, esteve à frente aí durante esse período tão desafiador para todos nós, né? Preceptor também do internato de medicina da Faculdade de Medicina AFA, formado em medicina pela UPE, a gente já conversou aqui bastante. Doutor, mas antes de começar a fazer várias perguntas, como o senhor bem falou no início, muita gente ainda não sabe o que é que faz um médico infectologista. Pois é uma especialidade que acabou ficando mais em evidência nesse período agora da Covid-19, né? E é uma especialidade que ela acaba atuando muitas vezes também para dentro de outras especialidades da própria medicina. Por exemplo, a gente acompanha pacientes com infecções pulmonares que também os pneumologistas também acompanham, assim como infecções de pele que os dermatologistas também acompanham. Só que a gente acaba tendo um foco mais para a parte investigativa, muito relacionada aos micro-organismos, né? Então, o infectologista é aquele profissional que, por exemplo, atende o paciente que está com a febre, que não sabe o motivo da febre, quer investigar, né? Que a gente chama de febre de origem obscura, que atende, que acompanha pacientes com diferentes tipos de infecções que muitas vezes o colega de outra especialidade está com dificuldade, então acaba precisando desse olhar mais centralizado no micro-organismo.
Muitas vezes a gente precisa investigar, inclusive, que micro-organismo está ali atuando, já que existem diferentes tipos, né? Vírus que são menores, bactérias, fungos que são mais lentos, bactérias que são mais lentas ainda do que o fungo, por exemplo, a bactéria que causa tuberculose. Uhum. A gente também atua nessa questão de evitar doenças transmissíveis. A gente atua também na orientação de, por exemplo, de protocolos para governos, para serviços de saúde, protocolos que diminuem risco de infecção dentro daquele ambiente, por exemplo, infecções hospitalares, infecções. Vou dar um exemplo para você, uma indústria alimentícia, né, que corre o risco de uma contaminação de uma bactéria ou de um micro-organismo na produção de um alimento. Então, a gente também pode atuar no sentido de evitar que isso aconteça. Você imagina você comprar uma coalhada, uma manteiga, um alimento que traga um micro-organismo que pode se espalhar em todo o lote daquele alimento e acabar afetando populações inteiras, né? Então, um infectologista acaba tendo essa atuação. Então, não é apenas aquele médico que, eu tô, por exemplo, eu tenho HIV, ou eu tenho tuberculose, eu vou buscar um infectologista. Não, não. A pessoa que tem problemas da imunidade, que está mais exposta a infecções, por exemplo, quem está fazendo a quimioterapia, quem está fazendo um tratamento de doença autoimune, eu vou viajar, né? A gente trabalha muito com a doença do viajante, eu vou viajar e preciso de vacinas para me proteger, eu quero saber que doenças eu vou estar exposto nesse país. A gente tem essa especialização também, de entender que cada região do mundo tem uma peculiaridade em relação ao micro-organismo presente ali, né? Tudo isso faz parte da minha especialidade. Inclusive, essa é até uma questão um pouco cultural, que talvez a gente nem tenha esse hábito. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que talvez para viajar em algumas regiões, a gente realmente só precise de febre amarela. Isso. Mas para outras regiões do mundo, né, outros países, a gente realmente não tem essa preocupação toda, né? E tem doenças muito específicas de cada região. Vou dar um exemplo para você. Um paciente com febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor ao redor dos olhos aqui no Nordeste, a gente pensa em dengue, que é muito prevalente, é muito presente aqui. Uhum. A gente pensa, sei lá, se tiver acometimento da respiratória, na influenza, que é muito comum aqui. Agora, esse mesmo sinal e sintoma em Manaus, ainda dentro do nosso país, em Manaus, já pensaria em malária, por exemplo, que a gente não tem aqui, né? Esse mesmo quadro em um outro país, nos Estados Unidos, a gente não pensaria em dengue, a gente pensaria em outra doença que pode ter, né? Febre do Nilo lá na Ásia. Então, cada região tem essa peculiaridade. Inclusive, cada corpo, porque nós somos totalmente preenchidos por micro-organismos, né? Nós somos plurais até nisso. Nós não somos plurais apenas na diferença de pele, da cultura, não. Nós somos plurais até na composição celular no corpo da gente. Então, o mesmo micro-organismo que eu tenho no intestino é diferente dos micro-organismos de pessoas nos Estados Unidos, na Ásia, porque também depende até dos alimentos que são consumidos lá. É por isso que muitas vezes a gente viaja, por exemplo, para um outro país e a gente tem uma diarreia quando se alimenta por lá, ou quando vem um estrangeiro aqui e tem diarreia quando se alimenta por aqui. São características, inclusive, de micro-organismos. É mais de micro-organismos do que propriamente da fisiologia, que significa da parte do corpo da pessoa. Isso aí não tem como prever, né, doutor? Muitas vezes a gente se sente que está saudável, ali vai fazer essa viagem e de repente a gente lá é pego de surpresa. Isso, não tem como prever, mas tem umas situações que a gente pode tentar antecipar. Por exemplo, se você está indo para alguns países aqui da América do Sul, que tem você falou da febre amarela, né? Tem, por exemplo, o risco de febre amarela. Como aqui não tem, mas nesses países ou regiões podem ter, a gente tem que, 10 dias antes, de fato, ser vacinado contra a febre amarela, né? Eu estou indo para uma região que eu tenho risco de ter, por exemplo, a malária, como a gente bem falou, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o uso do repelente, a gente tem que ter cuidado que se aparecer sinais e sintomas infecciosos, que pode ser essa doença que, por exemplo, aqui seria uma dificuldade de a gente dar o diagnóstico, lá não. Os exames são muito mais fáceis, porque é muito comum essas doenças por lá. Doutor, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essas doenças, as transmissíveis, enfim. Mas antes, eu queria até falar algo que a gente
muitas vezes não trata, não fala em cima da mesa sobre a questão do uso de antibiótico. A gente sabe que hoje tem as prescrições, mas esse acesso é cada vez mais possível, né? Enfim, infelizmente por outras questões, pessoas que compram sem a receita médica devidamente, enfim. E isso é um grande problema. Inclusive, tem gente que carrega antibiótico na bolsa como está carregando uma aspirina. E qualquer coisinha toma logo para não evoluir os sintomas. Que risco essas pessoas podem ter? Pois é, a gente está vivendo, inclusive, a pergunta muito boa, porque a gente está vivendo uma situação no Brasil e no mundo de um risco absurdo do surgimento de bactérias resistentes a todos os antibióticos que a gente tem, né? Hoje nós vivenciamos já parte disso, por exemplo, aqui em João Pessoa, né? Em alguns dos hospitais que eu trabalho, muitas vezes a gente não tem mais arsenal terapêutico contra algumas bactérias que o paciente pegou naquela UTI, por exemplo. Mas não é culpa do hospital, é toda uma questão que envolve para além dos muros daquele hospital. Muitas vezes da cultura das pessoas, do uso indiscriminado de antibióticos e da automedicação. Por quê? Lembra que eu falei que nós temos micro-organismos que fazem parte do nosso corpo, né? Cada parte do corpo da gente, tem um micro-organismo específico que a gente chama daquele nicho. Vou dar um exemplo para você. Criança adoece muito mais do que adultos, né? Por quê? Primeiro porque quando a criança começa a ir para a creche, ela começa a tocar muito umas crianças nas outras, bota muita mão na boca, consequentemente adoece muito mais. Mas outra coisa também é muitas vezes o hábito que a criança tem de colocar os dedos em diferentes nichos do corpo e ficar tirando bactérias que são acostumadas de um para outro. Vou dar um exemplo. O menino enfia o dedinho no ouvido, tira o dedinho do ouvido, põe no nariz, tira do nariz, põe na boca. As bactérias que estão no ouvido da criança, elas têm a característica de estarem ali. Quando você tira de lá e bota em outro canto do corpo, você corre o risco de infectar aquele outro campo e causar, de fato, infecção, né? Olha só, micro-organismo do próprio corpo. Você imagina de outras pessoas, né? Por isso que muitas vezes eu digo, gente, o contato íntimo interpessoal vai para além do risco de ISTs. Mas voltando ao papo dos antimicrobianos. O que acontece? Nós somos recheados desses micro-organismos. Toda vez que você toma um antibiótico, parte desses micro-organismos vão morrer. E bactérias do ambiente que você está o tempo todo tocando, e tem em todo canto, não tem como evitar isso, eles vão, digamos, se proliferando em você, né? Por exemplo, por que você não pega muito de repetição infecções no ouvido? Porque você já tem uma quantidade de bactérias específicas que está ali no teu ouvido te protegendo, são daquela região. Se você toma antimicrobianos, aqueles ali vão morrer. Você toma antibióticos, aqueles ali vão morrer. E se você bota a mão em algo contaminado e bota o dedo no ouvido, você corre o risco de ter uma infecção no ouvido, que foi também provocado, teve um ponto indireto, de gatilho indireto, o antimicrobiano, que matou, né, e fez com que aquela bactéria do outro canto se proliferasse ali. Porque quando chegou no seu ouvido não tinha concorrência, os que estavam ali morreram, né? E os que estavam ali morreram, aquela bactéria que causa doença vai se proliferar. Você imagina isso, toda vez você tomando antibiótico, vai sempre matando os seus e proporcionando que bactérias de fora cresçam em você. É ficando mais vulnerável, né? Isso cruza também a situação de, por exemplo, na criação de gado, que se usa antibióticos em escala enorme na própria ração dos gados. Então, você já se alimenta gado com antimicrobiano também. Isso é em escala mundial. Quando você faz a automedicação, você potencializa mais ainda. E há uma confusão muito grande. Vou dar um exemplo para você. A maioria das pessoas que tem infecção de garganta quer tomar antibiótico. E infecção de garganta, na maioria das vezes, são causadas por vírus. Ou só inflamação, não é nem infecção. Então, não é para tomar antibiótico. Eu tomei e melhorou. Se você não tivesse tomado nada, melhoraria do mesmo jeito. Faz parte da evolução natural da doença, né? Mas você toma o antibiótico, você vai melhorar de todo jeito, então não teve impacto, só que você selecionou, você matou as suas bactérias que não te causam doença, e você pode ter feito com que bactérias que causam doenças que estão ao seu redor, agora, ao ser entrado no teu corpo, se prolifere, porque as que você tem que te protege vão estar mortas. Então, isso, todos os dias, vai cada vez mais selecionando bactérias resistentes. Ao ponto de a gente acredita que em 2050, se a gente não conseguir frear esse processo,
A gente vai voltar como se fosse a era do que não existia antibióticos. Por exemplo, uma cirurgia simples pode matar uma pessoa, porque a gente não vai ter antibiótico para evitar que durante a cirurgia essa pessoa se infecte. Ou, Isso é desculpa, muito a gente, que sério. se infectar a gente não trate. A gente não vai ter mais. E a gente está chegando já a isso. Hoje, maior parte dos hospitais, inclusive aqui em João Pessoa, infecções de UTI é igual a dor de cabeça para a gente achar qual é a droga que a gente deve usar. Em todas as UTIs dos nossos hospitais aqui em João Pessoa. E é uma realidade em todo o país, né? Fernando, você está falando uma coisa apocalíptica. Infelizmente, nesse caso, não tem como ser diferente. Porque a fala é apocalíptica de verdade. E aí a gente muitas vezes vendo noticiários, vendo sites, vendo tanta notícia do mundo, né? A gente se preocupa muito com essas epidemias que estão surgindo ao redor do mundo, como a Covid, né? Que É. chegou aqui, mas na verdade esse risco já existe aqui É, a gente dentro já está também. vivendo. Então até a minha pergunta seria Isso. relacionada a essas epidemias fora do Brasil, que a gente também está Uhum. ameaçado em ter uma segunda Covid naquela proporção, em outro tipo de epidemia, ou pode algo de repente estourar aqui dentro mesmo, né? Sim, na verdade, epidemias, elas, infelizmente, é inevitável, né? O ser humano, a gente sempre vai passar por ciclos de epidemias e de pandemias de verdade. É um ciclo e, infelizmente, não tem como. Agora, o comportamento humano, conforme a nossa população aumenta, o comportamento de risco também, consequentemente, aumenta, Uhum. ele pode acelerar esse processo. Se a gente quando a gente estuda, eu até ganhei um livro, A História das Pandemias, até de um aluno, e eu achei interessante o livro, que ele traz muito claro isso para mim, que é o seguinte. Tem uma visão muito interessante. Quando a gente vai estudar a história das pandemias, a gente percebe que os espaços entre os eventos, conforme a população cresce, conforme se expande, esses espaços foram diminuindo. Né? Então, a gente em 2009 teve quase uma pandemia de 2009, quase uma pandemia de influenza. Aqui no Brasil matou muita gente, né? Não foi uma pandemia, porque o que caracteriza uma pandemia é uma epidemia acontecendo ao mesmo tempo, pelo menos em um país em cada continente. A Covid pipocou, não sei muito mais do que isso, né? Uhum. Mas em 2009 a gente teve ao mesmo tempo aqui outros países da América do Sul, América do Norte e Europa, né? Só não foi caracterizado porque a Ásia já tinha passado, já tinha sobrevivido, já tinha passado à frente isso aí. Mas em seguida nós fomos impactados, e Uhum. o que impactou maior a Covid foi o fato de ter sido um vírus completamente novo. Mas sempre que a gente avança, por exemplo, sempre que a gente desmata, a gente tem contato com animais, a gente corre o risco de um vírus que no animal causa doença e na gente não causa doença, que esse vírus sofra mutação e passe a causar doenças em nós, seres Uhum. humanos. E, infelizmente, isso é uma situação de alto risco. A gente sofreu agora com o Nipah, que está, nesse exato momento, estava circulando nesse exato momento ali pela Índia, que é um vírus que deveria só ficar entre alguns animais, por exemplo, morcegos, e chegou ao ponto dele. Olha que perigo! Ele contamina também animais, inclusive domésticos, e ele pode ser transmitido até por frutas. Né? Uhum. Então, ele chega a ser. Se você pensar dessa forma, o Covid era só respiratório e causou o que causou. Você imagina que animais, frutas e ainda mais gotículas. Uhum. Só que o Nipah, ele é tão mortal, né? Ele é tão mortal que a capacidade dele se espalhar pelo mundo acaba sendo pequena, porque ele mata mais rápido do que ele se espalha, né? Entendi. Então, infelizmente, é terrível para onde ele estiver surgindo, mas o risco de ser mais terrível ainda em escala global é muito menor. E a gente conseguiu controlar, porque já faz desde o início, no finalzinho de dezembro, desculpa, da metade de janeiro, que nós não temos casos. A Covid-19, ela ainda mata nos tempos de hoje, que a gente ainda vê alguns noticiários, né? Vez ou outra ainda sai alguma matéria com números atualizados, mas ainda mata muito ou não? A Covid-19 é a doença ainda respiratória no mundo que mais mata. Olha só, né? Incrível. Inclusive no Brasil. Nós Hum. temos sempre, praticamente todos os dias, se você for buscar os números epidemiológicos, inclusive são públicos, mas assim, não Uhum. são mais tão divulgados. A gente tem mortes por Covid-19. Hoje é mais fácil da gente ter esses números em mãos porque a pandemia nos proporcionou um avanço tecnológico para isso. Não sei se você Uhum. lembra, no início da pandemia, a gente, para poder fazer o exame, a gente primeiro a gente só conseguia Uhum. os anticorpos. Sim. O que é o anticorpo? Um micro-organismo entra no teu corpo,
e teu corpo responde produzindo um anticorpo contra esse micro-organismo. Essa produção demora, em média, 15 dias, dependendo, por exemplo, a dengue, 7 dias ele começa a produzir. Mas, às vezes, ele começa 7 dias, mas a gente só consegue detectar 10 dias, que é quando tem quantidade suficiente no sangue para a gente conseguir pegar no exame. Mas a gente não tinha tecnologia da leitura do fragmento do micro-organismo, que acaba sendo o que a gente chama de DNA, material genético. Tanto que naquela época, quando a gente não conseguia o anticorpo, a gente fazia o SWAB, que é aquele cotonete no nariz, mandava para o Pará ou para o Instituto Adolfo Lutz, no Rio de Janeiro, e demorava 15 dias para chegar. Essa mesma tecnologia a gente tem em todos os lugares no Brasil e sai em minutos. Por exemplo, agora, se você estiver desconfiada de estar com Covid, você pode ir numa farmácia por R$ 40, você compra o kit, que é a mesma tecnologia, olha que coisa incrível. Passa em você, coloca ali e ele vai te ensinar a ler. Olha como avançamos no meio. Eu me lembro de uma música do Renato Russo, numa guerra sempre avança a tecnologia, né? E era uma guerra, e a gente avançou. Né? Então, assim, a Covid nos proporcionou hoje a capacidade da gente ter muito mais fácil esses números. E também, por conta disso, nos proporcionou uma vigilância muito melhor. Porque se surgir qualquer coisa estranha, eu uso essa tecnologia para tentar descobrir o que é aquilo ali. Doutor, a vacinação, ela ainda é o melhor remédio nesse caso? E aí eu não digo só a da Covid, assim, todo ano tem as campanhas, né? Isso. Tem as campanhas e muita gente negligencia. Ah, já tomei vacina ano passado, não vou mais tomar esse ano, enfim. E todo ano sempre tem a campanha, sempre tem dia D o ano inteiro, Sim. enfim. É o melhor remédio a vacinação ainda? É um dos melhores, se não o melhor instrumento de proteção, porque é o seguinte, há muita distorção do que é vacina no Brasil. Isso. Tanto que as pessoas confundem o conceito. Né? Por exemplo, está surgindo um tratamento novo do HIV, que é uma injeção semestral. Aí, a vacina do HIV, eu disse, não é vacina. A vacina é o quê? É um instrumento que a gente aplica em alguém e aquela aplicação vai fazer com que o corpo dessa pessoa produza resposta contra esse micro-organismo que a gente usou. Por exemplo, a Covid, eu pego um pedaço do vírus, aplico na pessoa e ele vai criar anticorpos contra o vírus. Quando o vírus inteiro chegar nela, ela já vai ter a defesa. Isso é vacina, né? Só que o que acontece? As pessoas têm uma visão tão diferente, tão distorcida de vacina, que acaba criando muita fake e diminuindo a importância desse instrumento. Por exemplo, vou dar só um exemplo para você. A vacina da Covid é ruim porque eu tomei a vacina da Covid e tive Covid. Eu peguei a Covid, muita gente falou isso. A prova de que a vacina é ruim é que eu tomei a vacina da hepatite B e eu soube, e é verdade, quando eu tomo a vacina da hepatite B, eu nunca vou ter hepatite B. Sim, é verdade. Mas entenda, o que caracteriza você ter a doença mesmo tendo tomado a vacina e não ter doença nenhuma se tomar a vacina é o tipo de vírus. O vírus que causa hepatite B é um tipo de vírus que o anticorpo que se produz contra ele bloqueia ele ao ponto dele não causar doença nenhuma. É uma característica daquele vírus. Tanto é que tem vírus que tem como característica não se conseguir fazer vacina contra ele. Vou dar um exemplo, o vírus que causa hepatite C. Olha, enquanto a hepatite B tem vacina que pelo pé não adoece, a hepatite C não se produz vacina. Já tem doenças que a capacidade do vírus se transformar é tão grande, que a gente chama de mutação, é tão grande, que a gente faz a vacina, mas a pessoa ainda assim vai ter a doença. Diminui as chances de ter. A da Covid, em até 30% não teria. Por exemplo, ao vacinar 1.000 pessoas, 300, mesmo o vírus entrando, não vai ter Covid. 700 vão ter Covid, mas 99% desses, tendo Covid, vão ter uma forma leve e não vão, por exemplo, morrer por Covid. E tem mais. Além de proteger contra a vida, se eu tenho Covid e eu não evoluo para forma grave, eu vou ter menos vírus dentro de mim. E se eu tenho menos vírus, eu transmito menos. Então, a vacina, algumas pessoas não vão ter, as que tiverem vão ter a forma leve e a circulação do vírus vai diminuir monstruosamente. Então, se eu vacino todo mundo, eu despenco essa circulação, né? Por isso que a vacina contra a Covid, ela acaba sendo também, além da proteção pessoal, uma proteção coletiva.
Porque você que não quis, eu não tomei vacina porque eu ia morrer do coração, porque também surgiu muito dessas falas. Uhum. Tudo bem, mas quando eu vacino, eu, João, Maria, a gente está te protegendo, porque vai diminuir a circulação do vírus e dificultar para que ele chegue em você. Você está entendendo? Uhum. Então, quanto mais pessoas tomarem a vacina, melhor. Tem que ter essa consciência coletiva, né? Isso. Doutor, e aqui no Brasil, né? Não sei se você já tem esses números, né? Como médico, um infectologista. Quais seriam as infecções mais comuns aqui? São bactérias, são vírus, são fungos, são parasitas? Ou também depende da região? A questão da região conta muito, porque o Brasil, por ser um país muito grande, né, Uhum. praticamente um país continental, nós temos ao mesmo tempo regiões que são muito úmidas, né, e Uhum. quentes. Por exemplo, o Nordeste, principalmente nas praias, né, na região litorânea. Ao mesmo tempo, nós temos extremamente quente e seca, por exemplo, Goiás, ali em Brasília. Fernando, isso impacta sim. Por exemplo, nessas regiões secas, a mucosa, que é o tecido respiratório, por exemplo, o tecido do nariz e da boca, eles são mais secos, são mais fáceis de ter microlesões. Então, você adoece mais fácil, né? Uhum. Aqui, como o calor é maior, algumas doenças podem ser transmitidas mais facilmente. Por exemplo, as arboviroses. Por quê? Porque o calor e a umidade aumenta a quantidade de mosquitos e os Uhum. ovos, eles se proliferam mais cedo. Aqui, em 10 dias, o mosquito da dengue, ele já bota ovo e já tem novos mosquitos. Uhum. Nessas outras regiões secas, pode demorar até 15, 16, 17 dias. Uhum. Então, isso também impacta. Uhum. Essas diferenças acabam fazendo com que em algumas regiões seja mais comum, por exemplo, aqui, arboviroses e respiratórias. Essas regiões, por exemplo, São Paulo é muito mais respiratório, porque tem a questão da poluição, é Uhum. úmido, mas é muito mais úmido ainda, mas ao Uhum. mesmo tempo que é úmido, não é que é seco, é que a variação entre umidade e secura é muito maior, porque já é um pouco mais distante de praia, né? E a questão da poluição. Então, essas diferenças fazem com que em regiões também se diferenciem em relação ao tipo de infecção. Agora, o que é que a gente encontra muito? Muita infecção respiratória, principalmente em criança. Muita. E no Nordeste, principalmente diarreicas, por conta do calor. Por exemplo, o que é que causa muita diarreia nesse período de. O que causa muita infecção, principalmente diarreica, nesse período de praia aqui no Nordeste? As pessoas vão de manhã para a praia, o cidadão está indo pela manhã vender sua comidinha. Só ele, claro, ele pode ter o cuidado que ele deve ter com a higiene da sua comida, Armazenamento, né? refrigeração, Mas ele isso está o dia todo ali, né? Não está tão bem exposto. armazenado. Então, de manhã tudo bem, mas quando dá 3, 4 horas da tarde, o que ele tiver de comida ali já vai ter proliferado bactéria. Por mais cuidado que ele tenha. Então, o risco de você, ao se alimentar no finalzinho da tarde de alguém que começou a vender aquela mesma comida de manhã, é muito grande. Não quer dizer que eu comi e não tive nada, que coisa boa. Mas as chances de você ter são muito Uhum. maiores do que quem comeu pela manhã. Então, esses comportamentos impactam bastante na saúde e Uhum. impactam no tipo de doença que você vai ter naquela região. Doutor, em relação às DSTs, né? Pegando esse recorte agora, pós-carnaval, eu sei que todo ano é um período bem propício que vocês, médicos infectologistas, já alertam, né? As secretarias estaduais de saúde, o governo federal, sempre tem aquela campanha em massa, Ministério da Saúde, prevenção, É. camisinha e etc e tal, mas todo ano, pós-carnaval, principalmente algumas semanas depois, acabam aparecendo os primeiros sintomas, desde uma infecção, não posso dizer se tem alguma mais leve, até uma mais grave, como o HIV, enfim. Como é esse pós-carnaval na prática e o que as pessoas ainda não aprenderam? Pois é, as gerações, elas, impressionante, elas vão mudando comportamentos, embora a impressão que eu tenho é que os ciclos eles se repetem, né? Alguns Uhum. erros. Me lembrei do Renato Russo também que cantava, né? Como os nossos pais, o que você vai ser quando você crescer? Pai também, né? A gente vai, mãe também, a gente comete os mesmos erros. Só que a minha geração foi muito impactada, por exemplo, pelo HIV, né? A minha geração viu Cazuza morrer de HIV na frente do país inteiro. Que bom que a gente pulou isso aí, né? Hoje temos um tratamento muito efetivo contra o vírus. O problema é que a gente tem 200 mil pessoas no Brasil que tem o vírus e não sabe. Eu estou dando
o número de um só componente disso aí, né? As ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, são muito plurais. São A gente muito. tem o HIV, a gente tem sífilis, que é uma bactéria. A gente tem hepatite B, que tem vacina, mas tem gente que ainda não está vacinada, né? A gente tem hepatite C, a gente tem as uretrites, que são as infecções no tubinho do pênis ou da vagina, né? Que a gente chama de uretrites, que podem ser causadas por bactérias. São várias infecções. E a minha geração foi impactada, teve medo e usou camisinha. Qual a impressão que eu tenho hoje? As gerações hoje, elas não foram impactadas. Que bom que não foram, no sentido da gente não ter essa explosão de mortes por AIDS, por exemplo. Mas teve esse outro lado, de por também não ter sido impactado. Parece que a informação existe, mas não foi passado à frente, talvez erro nosso, não sei como deveria ter sido passado, então a molecada tá chegando sem saber de nada. Não, tem um paciente que eu dou o diagnóstico de HIV e não sabia que era o HIV. Falo da meninada, 17, 18, 19 anos de idade. Resultado, a gente está tendo uma persistência no número de casos positivos, mas em um cenário que no resto do mundo tem diminuído. Né? Isso é muito preocupante. Sem falar que soma-se a isso, como a gente falou agora há pouco, resistências antibacterianas. Por exemplo, o medo das pessoas sempre foi o HIV. E, de fato, existe todo um rótulo associado ao diagnóstico, existe todo um preconceito associado ao diagnóstico. Mas, se eu for falar para você, o meu grande medo são as infecções uretrites, a gonorreia, por exemplo, resistente à bactéria. Hoje a gente está tendo casos de gonorreia nos Estados Unidos que a gente não tem mais muito o que fazer de terapêutica. Você imagina, a gente vai voltar à idade, à idade média. É uma loucura isso, né? E soma-se a isso a cultura da sexualização, né? Você pega umas músicas, Fernando, não estou criticando música de seu ninguém, mas é complicado essas músicas para criançada, né? Alguns tipos de músicas com sexo explícito nas letras e que normaliza ao ponto tal que as pessoas esquecem que tudo bem, é gostoso, é legal, mas existe todo o risco associado. Existe a responsabilidade em relação à saúde. Então a garotada está praticando sem proteção, sem medo, muitas vezes componentes que tiram a capacidade de julgar, né? Tiram a questão da percepção de risco dessas pessoas, dessas crianças, como o álcool. Aí vem somado ao uso de álcool e tira essa percepção de risco e se expõe cada vez mais. O que é que acontece? Recentemente, um menino de 16 anos de idade que eu atendi, e um menino com HIV, com sífilis e ainda com uretrite, tudo ao mesmo tempo. Isso me assusta, e me assusta demais, né? Então, eu acho que talvez esteja faltando a gente discutir isso mais próximo da população. E numa linguagem que a população, de fato, entenda direitinho, e deixando claro que é saúde. Não se está falando o que é certo ou errado, ninguém está julgando ninguém. É saúde. E não são doenças extintas, né? É incrível que não, né? As pessoas dizem, eu me lembro uma fala que era o seguinte: a indústria farmacêutica não quer curar o HIV porque lucram com o tratamento. Eu digo, não, o medicamento que de fato resolveu o problema, a indústria que lançar vai ficar trilionária. E nunca vai deixar de ter HIV. Nós temos cura para sífilis, nós temos cura para gonorreia, nós temos cura para tuberculose. E o problema da gente estão sendo essas doenças ainda. Porque não se trata apenas de ter a cura, se trata de educação, comportamento e responsabilidade. Doutor, e no nosso dia a dia, né? Eu sei que daqui a pouco a gente está caminhando para o fim, aí a gente daria, inclusive, outros podcasts falando sobre cada doença dessa, muita coisa. por exemplo. Mas no dia a dia, para quem está nos assistindo e que também não tem a menor noção que pode estar aí ajudando a proliferar essas bactérias, por exemplo, inclusive dentro de casa, que elas estão lá e a gente se acomete com várias doenças e nem sabe o que está errando. Aqui nos bastidores o senhor falou tábua de carne, pano de prato, sabonetes, toalhas compartilhadas, coisas simples e que a gente menospreza esse risco, né? Pois é, muita gente Fala adoece. aí, chama essa atenção aí. Muita gente adoece. A gente vê muito comum. Eu tô com uma diarreia, eu tive febre, eu tô com a garganta inflamada. E quer buscar a causa disso em situações extremamente complexas. Mas, na verdade, são comportamentos do dia a dia que expõem, ou que expôs essa pessoa.
Vou dar um exemplo que você falou bem agora, por exemplo, a tábua de carne em casa, né? Ah, eu tenho uma tábua de carne de madeira que são as piores, o risco, porque a madeira absorve água e a gente não consegue tirar as bactérias que são absorvidas. Ah, mas o ideal era o quê? O ideal seriam, por exemplo, as tábuas de acrílico, de plástico. As de vidro são boas, são também, mas o risco que eles vão cegar suas lâminas, né? Uhum. Mesmo assim, você tem que ter cuidado, por quê? Porque você tem que higienizar todos os dias. E é interessante você ter, por exemplo, uma tábua de carne para carnes e uma tábua para vegetais e frutas. Por quê? Porque vai ter infecções cruzadas, né? Por exemplo, gestantes não eram nem para manipular carne crua. Porque corre Olha o risco só, de uma doença terrível chamada neurotoxoplasmose, né? olha só. Inclusive, esse mesmo bicho que está na carne crua também está no chão, que gestante não era para andar descalço, está nas Olha fezes só. de alguns gatos que podem ter e pode ficar, inclusive, no olhinho da criança, causando cegueira. Né? Nossa. Fernando, a gente quase não vê isso. Não vê isso porque não tem tanta divulgação. Mas, por exemplo, para a minha especialidade, chega muito e me Olha só. assusta, né? Então, são informações tranquilas, ó. O pano de prato, né? Tem gente que o pano de prato úmido passa a semana inteira. Não, o pano de prato não é para estar ficando úmido. Umedeceu, lava e estende. É para usar todos os dias, trocar, ou senão, no máximo, a cada 2 dias. Toalhas, toalhas, lençóis, também tem alguma indicação de regularidade de troca também? Tem a toalha, pelo menos 2, 3 dias, você usando só a sua toalha, né? Eu usei hoje, mas eu não tenho como lavar, expõe ao sol, deixa sempre exposto e sequinho. Passa um ferro, né? Passa um Hum. ferro nela quando tiver enxutinha, né? Diminui as chances de transmissão. E toalha não se compartilha. Né? Não se compartilha escova de dente. Escova de dente é que é interessante. Olha, só para você ter uma ideia. Ao escovar o dente, às vezes a gente tem um sangramento gengival. Quando aquilo acontece é porque a gente está com placa. Placa é a formação de bactéria entre os dentes. É interessante ir num dentista para fazer essa limpeza. Uhum. Porque isso aí pode fazer com que bactérias caiam no sangue, circulem e dê uma doença muito grave chamada endocardite, que é a infecção do coração. E Vez é ou outra, comum algumas pessoas Vez ou morrerem? outra chega pra gente, lá no HU mesmo, ou se não meningite, né? Chega pra gente, quando chega meningite e endocardite, a primeira coisa que a gente vai fazer também é atrás da boca da paciente. Às vezes tem Uhum. uma cárie lá. Cárie é Olha transmitida só. num beijo, gente, e pouca gente sabe disso. Essas É. semanas pós-carnaval, o que é que a gente encontra? Infecções de garganta. Ah, é bactéria? Não é. É mononucleose infecciosa, é um vírus. Ah, foi o gelo, Né? né? Ah, foi o gelo, não foi. Pode ter sido o gelo seguinte, você botou a mão no gelo ali, botou na boca, botou no gelo, outro pegou o gelo e botou no copo e vai transmitindo, Eu tô né? até uma dúvida agora em relação às próprias canetas emagrecedoras Sim. que estão vindo aí do Paraguai, enfim, e as pessoas também estão comprando. Uhum. Tem até algumas questões associadas a infecções e também não se sabe se de repente é um mau armazenamento e de repente introduziu alguma bactéria que não devia. Existe já algum estudo relacionado a isso? Porque tem muita gente também pegando infecção. É porque acontece o seguinte, principalmente uma molécula chamada tirzepatida, que no Brasil acabou ficando conhecida como Monjaro, né? Uhum. E há até uma confusão em relação a isso. A empresa que lançou, a chamada Lilly, ela lançou 2 medicações, o Monjaro e uma chamada, um palavrão, né? Zepbound. Monjaro Uhum. e Zepbound. O que emagrece é o Zepbound. O Monjaro era para ser para diabetes apenas. Como era para diabetes, era uma canetinha. E o outro eram soluções. O que é que Uhum. acontece? A classe média brasileira foi para os Estados Unidos e comprou o Monjaro lá, que era para diabetes, porque era mais fácil trazer, porque era uma caneta. E popularizou aqui. Né? Então ficou o nome popular, Monjaro. O que é que acontece? Ele precisa ser condicionado na temperatura ambiente. Então, às vezes, na temperatura mais gelada, pelo menos 5 graus abaixo de zero, né? Ou Uhum. numa temperatura entre 5 graus a no máximo 4 graus. Menos 5 a 4 graus, desculpa. O que é que acontece? A pessoa não condiciona nessa temperatura e traz muitas vezes dentro das roupas e perde a qualidade ele solidifica, ele vai para um tipo de componente, não tem risco de infecção de sangue porque não é aplicado no sangue direto, ele é subcutâneo, é dentro da pele. Mas não vai ter o mesmo efeito, vai perder grande parte ali. Agora, a problemática é o seguinte, o que é que tem acontecido muito com o uso dessa medicação, com a tirzepatida? Quando você toma e emagrece muito rapidamente, como você tem um centro da fome cortado, você não se alimenta de jeito nenhum.
Qual é o ideal? Você não se alimentar, mas você fazer, por exemplo, uma suplementação vitamínica, ou quando você se alimentar com uma pluralidade grande de diferentes alimentações para suprir toda a variedade que a gente precisa. Como isso não acontece, você fica tendo carências de uma ou outra vitamina, de uma ou outra substância. Causa uma desnutrição que faz com que você tenha queda de cabelo, a sua imunidade se prejudica. Tem gente que tem descontrole menstrual, mulheres ficam com descontrole menstrual. Tem pessoas que perdem, inclusive, massa magra, emagrece totalmente. Não é só gordura, né? Tem gente que estoura herpes, que tem. Mas não é trouxe a herpes, não. Estourou porque sua imunidade foi embora, porque você está desnutrido. E tem um outro perigo. Ele não tira a sua fome, ele tira a sede. Então, ou as pessoas botam aqui um aplicativozinho para lembrar para beber água, elas não vão beber. E vai ter outro problema. A desidratação causa também imunidade. Então, não é a caneta em si, é a forma que ela está sendo usada de forma errada. Por isso que o uso precisa ser com um profissional de saúde para ajudar a pessoa a tomar de forma correta, para ele não sofrer esses problemas. Olha, essa medicação ela é revolucionária. Ela diminui risco cardíaco. Ela vai ser usada, inclusive, no futuro para a cardiologia, porque vai salvar muita gente de infarto. Mas, da forma que está sendo feito, um abuso muito grande, está trazendo mais riscos do que benefícios. Absurdo, uma revolução dessa tão maravilhosa, né? Verdade. Então, a gente precisa disso, dessa informação e do uso correto. Doutor, em relação a... Vou fazer aqui ainda uma perguntinha antes da gente finalizar. Em relação à profilaxia, né, da PrEP, que muito se fala, quem deve fazer o uso, como deve ser feito. Hoje em dia já está bem mais acessível, né? Acessível nos postos de saúde. Como é que as pessoas aí, principalmente agora, né? Pós-carnaval também. Pois é, a profilaxia pré-exposição é o seguinte, é um programa que libera a medicação para a pessoa não pegar o HIV. Aí o povo fala, tá liberando para o povo não usar camisinha. Gente, quem não usa camisinha, não usa camisinha de jeito nenhum. Então, é interessante que use, né? Mas a profilaxia, fulano não usa camisinha, agora que não vai usar, mas não vai usar, mas pelo menos vai estar protegido contra o HIV. E outra coisa, como a gente passa a acompanhar, a gente passa a fazer testes. Se essa pessoa pegar qualquer coisa, a gente trata de imediato e evita que se passe à frente. E eu te garanto, quando a pessoa pega uma vez e vem medo, ela começa a repensar o uso da camisinha. Portanto, a PrEP não trouxe aumento do abandono da camisinha. Os usuários da PrEP são os que mais se cuidam. Tem um probleminha, né? Acaba sendo mais para uma população masculina, muitas vezes o homem que faz sexo com homem ou o garoto de programa. Gente, cadê as mulheres que são uma minoria, né? As transexuais, as meninas e os meninos trans são minoria. São populações que a gente também precisa proteger e precisa levar esse serviço para todos. Quem tem que usar PrEP? Gente, quem está exposto, quem está transando. Independente de sexualidade, independente de qualquer coisa. Eu tô saindo mais, eu tô namorando, ficando, curtindo. Você acha que você tem risco de pegar o HIV ou outras ISTs? Tenho. Então vá para PrEP, tá? É um direito seu. Né? Então, no programa a gente pede exames, a gente libera a medicação. Não existe quem tome o medicamento direitinho que tenha pego HIV. Não tem, não transmite. Mas é só HIV. Só HIV, mas a gente não acompanha as outras coisas? Então a gente faz os exames também. A gente consegue cuidar das pessoas em todo aspecto. Sabe uma coisa que a gente precisa muito? Está disponível na rede pública. Né? Isso, e de graça. Cara, um tratamento que se fosse pagar seria caríssimo, né? Hoje o Truvada, o tratamento completo com tudo, pago em outro país é R$2.000 por mês, né? E aqui é de graça para todo mundo, inclusive os exames, tá? Sabe uma coisa que a gente precisa discutir, que a gente acaba como infectologista também fazendo? A questão da sexualidade, do acompanhamento da vida sexual da pessoa, independente do sexo. Claro que as mulheres acabam, muitas vezes, buscando a profissional mulher, né, se entende, né, mas pode o infecto também, independente de ser o infecto ou a infecto, mas muitas mulheres se sentem mais à vontade com a mulher, não tem problema, óbvio. Mas a saúde do homem também a gente não tem visto. Tá? E os homens se expõem muito também, muito mais até do que as mulheres, muitas vezes, porque a mulher se cuida. Infelizmente, os homens não se cuidam. Então, vocês homens que estão nos acompanhando, busquem o cuidado com a sua saúde, inclusive sexual, tá? E existem, inclusive, práticas, táticas de cuidados que diminuem o risco de transmissão. Só dar um exemplo para você, rapidinho, para não tomar tanto tempo. Olha que coisa interessante. O vírus do HIV, ele não entra pelo buraquinho do pênis do homem, por exemplo, né? Até porque no final vai sair coisa dali, não vai entrar, né?
Ah, mas ele tem que ter uma ferida. Nem sempre, às vezes você não tem uma ferida e mesmo assim vai pegar. Por quê? Porque ele entra por glândulas que tem embaixo do pênis, numa regiãozinha no finalzinho da cabecinha. Vamos botar assim na palavra para as pessoas entenderem, né? Que o nome daquilo é glande. Mas como é que entra? Ali é cheio de célula. Então o vírus, ele parasita uma célula daquela e horas ou dias depois ele entra. Fernando, o que significa isso? Significa que se depois do ato sexual você lavar o pênis e você só for o ativo na relação, uma relação sexual, diminui o risco de você pegar HIV já. Só isso, lavar o pênis após uma relação. É uma informação extremamente simples, tranquila, mas tem gente que não faz, né? Então, é uma informação só. Então, existem muitas informações que a gente pode discutir sobre a saúde sexual e as pessoas diminuírem o risco de tanto pegar como passar à frente e proteger a você e a sua família. Informação é tudo, né? Olha, doutor, já lhe deixou aqui o convite para os próximos podcasts. A gente tem muito que falar durante esse ano, muitos assuntos aí de alerta, né? De chamar a atenção mesmo. E para a gente finalizar, diante de tantas coisas que o senhor pincelou aí, passou aí por cima, porque o assunto é muito vasto. Quem está nos assistindo, quem deve procurar agora, por exemplo, um infectologista, quais são esses principais sintomas de alerta que deve procurar um médico responsável como o senhor? Obrigado. Um médico responsável, obrigado. Mas eu penso que toda pessoa, né, que primeiro, como eu estava falando agora há pouco, quer ter um cuidado em relação à sua saúde sexual. Pessoas que estão com infecções que estão vendo de repetição e por algum motivo não estão conseguindo tratar ou resolver. Pessoas que estão querendo investigar alguma doença que muitas vezes fica indo e voltando. Eu estou tendo suores à noite, eu estou perdendo peso, eu estou tendo febre. São quadros que a gente acompanha, infecções respiratórias. Quer ver uma coisa muito comum? Infecções urinárias na mulher. De repetição, né? Principalmente, às vezes, associada a diabetes mellitus descontrolada, é muito comum, né? São geralmente as pessoas que acabam vindo infecções ósseas, todos esses quadros. Mas uma informação importantíssima que eu queria deixar para todos é o seguinte, que as vacinas, elas são também instrumentos de proteção e o idoso também tem vacinas da própria população idosa. E a gente não discute tanto vacinas em idoso. Então, você que está nos assistindo, se for idoso, tiver mamãe, papai, vovô em casa, oriente as pessoas ou busque se informar sobre vacinação em idosos, tá? Por exemplo, temos uma vacina incrível que é a vacina contra a herpes zoster. Quem já teve catapora tem o risco de ter esse tipo de vírus. E a gente acredita que quem, por exemplo, 75 anos acima, 80% pode ter herpes zoster. 75 anos, 80% pode ter herpes zoster. Após 75 anos de idade. Quem já teve catapora. Tá? Então, você vê como é importante. Então, busquem informações sobre a vacina e não deixem de se vacinar, que é um instrumento coletivo de proteção. Ninguém vai ter infarto por conta de... Não é assim que funciona. E qualquer dúvida, entre em contato, redes sociais, que a gente tira numa conversa sem problema nenhum. Tá? Antes de levantar teorias conspiracionais, lembre que a ideia é a saúde para a população, não é doença, né? Ninguém ganha com doença de seu ninguém, muito pelo contrário. Todos nós perdemos, porque a gente vive em coletividade e quando você adoece, eu corro o risco de adoecer, minhas filhas adoecerem, de todos nós também adoecermos. Então, a importância da coletividade, da saúde de todos nós está acima de tudo. Doutor, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e lhe espero aqui mais vezes. Eu que agradeço demais esse espaço. A gente vai ficando por aqui, pessoal, e até semana que vem com mais um Dr. Play Podcast.